Irmão Rogério, ora. Aleluia! Amém. Podeis sentar. Meu Deus. Deus é bom. Deus é bom. Eu estava em casa. Tá, obrigado já. Eu estava em casa, acho que na segunda-feira, ontem, né? E meditando um pouco na palavra do Senhor. E eu me lembrei de algo que o Senhor ministrou no meu coração há algum tempo atrás, muito forte, muito forte. E eu sei que eu estou falando sobre Sansão, e eu acredito que a gente vai dar continuidade, mas antes eu queria falar um pouco sobre isso. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios. Capítulo 6. Aleluia. Amém. 1 Coríntios capítulo 6. Olhem para mim. Não vai ler antes não, isso é covardia. Eu mandei você abrir, a minha já está aberta e eu ainda não li. Então você não pode abrir depois de mim e ler primeiro do que eu. Amém? Então tá, olhem para mim. A igreja de Corinto era uma igreja formada por gentios. Uma igreja formada por gentios. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus. São todas as pessoas que não são judeus, que não são descendentes de Abraão, que não são da nação de Israel. Essas pessoas são judias. Amém? Então você é o quê? Você é o quê? Judeu ou gentio? Muito bem. Então nós somos gentios. Por quê? Porque não temos o DNA
de Abraão. Amém? Aprenderam isso? Não esqueçam isso nunca mais, por favor. Por favor. Quem não é judeu é o quê? Muito bem, tá. Então Paulo, quando escreve essa primeira carta à igreja de Corinto, veja bem, Paulo está escrevendo à igreja. Paulo não está escrevendo para um bando de ímpios, um bando de pessoas que não conhecem a Deus. É igreja, amém? Igreja. Como se Paulo estivesse escrevendo para nós aqui. Vamos supor que se Paulo existisse hoje e ele escrevesse uma carta para a gente, a igreja que está em Vila Kennedy, a primeira epístola à igreja de Vila Kennedy. Então, a igreja de Vila Kennedy é formada por quem? Pelos santos, gentios, mas santos, lavados, remidos, transformados, libertos. Amém, gente? Não, pelo menos deveria ser assim. Então Paulo está escrevendo a uma e não me deixa sozinho não, gente, fica comigo, me ajuda aí. Então olha só, Corinto é uma cidade terrível. Corinto era uma cidade muito idólatra. E Corinto, nessas idolatrias lá da cidade de Corinto, existia muito pecado na área sexual. Veja bem, eu estou falando da cidade, não estou falando da igreja de Corinto. Não troque as bolas, por favor. Estou falando da cidade. A cidade do Rio de Janeiro é terrível no pecado sexual. Mas a igreja metodista ortodoxa em Vila Kennedy, na cidade do Rio de Janeiro, não tem esse problema. Está entendendo? Eu estou comparando. Então, a cidade de Corinto era terrível em relação aos pecados sexuais. Sexo. O ímpio, as pessoas que moravam em Corinto não tinham problema em pecar na área sexual. Não tinha problema. Como na cidade do Rio de Janeiro, os cariocas também não tem problema de pecar. Amém, gente? Excetuando-se, claro, os salvos em Cristo Jesus. Eu quero que vocês entendam isso sempre. Sempre. A igreja foi estabelecida lá, na cidade de Corinto. E olha onde a igreja foi estabelecida. Num lugar terrível. Terrível. Lá existiam templos de ídolos. E esses templos mantinham mulheres sacerdotisas. Escute. Sacerdotisas. Que eram mulheres que cultuavam aqueles ídolos e que se prostituíam, chamadas prostitutas. Meu Deus, acaba com a palavra aqui agora na cabeça. Prostitutas cultuais. Prostitutas cultuais. Essas mulheres eram mantidas nesses templos para se prostituir com as pessoas, com os homens que iam lá. E os homens que iam lá, eles tinham relações sexuais com essas mulheres, e com essas relações eles cultuavam aqueles deuses. Estão entendendo? Sim ou não?
Então, a igreja de Corinto, ela está estabelecida nesse cenário. Um cenário de permissividade. Um cenário de pecado. Aí quando você lê a primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, Paulo vai falar quase que basicamente sobre isso. Pecado na área sexual. Paulo vai falar sobre casamento, prostituição, divórcio. Paulo vai falar sobre essas coisas. E a gente lê na epístola de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, que dentro da igreja também estavam acontecendo coisas terríveis. Paulo vai dizer que tinha uma pessoa dentro da igreja que tinha relacionamento sexual com a sua madrasta dentro da igreja. E aí Paulo toma algumas providências. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar de algo também muito sério. Eu queria que vocês acompanhassem comigo no versículo 12. Versículo 12 do capítulo 6, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei o quê? Dominar. O crente, ele não pode se deixar dominar por nada. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, ainda que seja lícito para algumas pessoas, ainda que seja lícito para alguém, ainda que seja lícito para a sociedade, eu não me deixo dominar. Vamos lá. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Olha o que Paulo está falando. Olha, os alimentos é para o corpo, para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas vai chegar um dia que não vai existir nem estômago e nem alimento. Vai acabar. Ou seja, vai ter gente, mas não vai precisar comer. Você não precisa comer, não precisa de alimento. Amém, gente? Paulo está falando assim: olha, existem coisas que são passageiras, e isso não vai me dominar, não vai ser minha prioridade. Vamos lá. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o... Para quem que é o corpo, gente? O corpo é de quem? O corpo é do Senhor. O corpo é do Senhor. Então, eu não posso fazer desse corpo o que eu quiser. Sabe por quê? Ele não é meu. Ele não é meu. O corpo é de quem, gente? É do Senhor. É por isso que Deus condena tanta coisa que a gente faz através do corpo: imoralidade, sensualidade, indecência, nudez, palavras obscenas. Deus condena tudo isso. Sabe por quê? Porque Ele é santo e o corpo é dele. O corpo é dele. Amém ou ai de mim?
e o Senhor para o corpo. Então o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Por isso que o corpo é para o Senhor. Esse corpo vai ressuscitar. Amém? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tem muito crente que não sabe. Mas Paulo, ele não está trazendo nada novo para a igreja de Corinto. Ele está lembrando algo que ele já havia dito. Porventura vocês já não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Vocês já não sabem? Vamos lá. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo, ou seja, o meu corpo, e os faria membros de uma meretriz? Meretriz significa prostituta. Qualquer pessoa que pratica prostituição é prostituta. Quando a gente fala prostituta, a gente lembra de quê? Aquelas mulheres que ficam à beira das estradas, nas portas dos motéis e que vendem os seus corpos. A gente se lembra disso, né? Não é só isso. Todo aquele que pratica a prostituição é prostituta. Amém, gente? O que é prostituição na área sexual? É o sexo fora do casamento. É o sexo fora do casamento. Isso é prostituição. Então Paulo está falando aqui, porventura eu tomaria os membros de Cristo, ou seja, o meu corpo, e o faria membro de uma prostituta? Ou seja, eu poderia me relacionar com uma prostituta sendo o meu corpo membro do corpo de Cristo? É uma pergunta retórica. Ele não está pedindo resposta. A resposta ele sabe e todo mundo sabe. Vamos continuar. Ele diz: absolutamente que não. É claro que não. Versículo 16. E esse é o versículo chave. Ou não sabeis que o homem ou a mulher que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Meu Deus, olha para mim. Deus me deu uma revelação acerca disso. Tornar-se um só corpo. Através de quê? Através do ato sexual. Lembra de Adão e Eva? Deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá. E se unirá aí, ó, está falando de ato sexual. Se unirá a sua mulher. E serão os dois o quê? Uma só? Uma só? Através do ato. O ato sexual. Amém, gente? Então, qualquer homem, qualquer mulher vai se unir com o sexo oposto através do ato sexual. Vai tornar uma só carne. Isso tem várias implicações. Primeira implicação: a pessoa está unindo o corpo de Cristo ao corpo de uma prostituta.
que é do diabo, ou de um prostituto que é do diabo. Primeira implicação. A segunda implicação, a pessoa está se tornando uma só carne com alguém que está nas trevas. Uma ligação. Uma só carne. Você sabe por que o divórcio ele é proibido? Jesus vai falar que o divórcio, a não ser por causa de adultério, a não ser por causa de infidelidade conjugal, o divórcio é proibido, não pode, não pode. E por que essa exceção aí, adultério? O que é um adultério? É um relacionamento sexual de uma pessoa casada com uma outra pessoa. Isso é adultério. E por que Jesus diz assim, olha, o divórcio não é permitido, a não ser por adultério, infidelidade. Porque se alguém tem uma esposa, ele é uma só carne com essa mulher. E se essa pessoa adultera e se relaciona com uma outra mulher, ele passa a ser uma só carne com essa outra mulher. Você está entendendo? Paulo está falando. Você não sabe que quem se deita com uma meretriz se torna uma só carne com ela? O problema está aqui. Uma pessoa se deita com uma outra pessoa, se tornou uma só carne com ela. Depois ela se deita com uma outra pessoa, se torna uma só carne com ela. Depois ela se deita com uma terceira pessoa e se torna uma só carne com ela. Sabe o que acontece? Ela vai deixando pedaços dela com quem ela se deita. Um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço lá. Ela vai deixando pedaços seus com essas pessoas e carrega consigo pedaços daquela pessoa. Isso é seríssimo. E tem muita gente por aí que não consegue ser feliz porque está vivendo desta forma. Está carregando pedaços, está faltando pedaços dele. Ligação de alma. Ligação de alma. Ligou a alma com um, ligou a alma com outro, ligou a alma com outro e não desligou. Liga, mas não desliga. Une, mas não separa. Separou no corpo, mas a alma continuou ligada. E hoje a gente vê, até mesmo dentro da igreja, as pessoas se divorciando e casando, divorciando e casando, divorciando e casando, divorciando e casando. Aleluia. Primeiro tem que chegar a entendimento. Tem que chegar a entendimento. Porque as consequências disso são terríveis. As consequências de tais atos são terríveis. Eu tenho falado aqui para vocês que Deus é um Deus de princípios. Ele tem princípio. Vou falar mais uma coisa para vocês. Quando uma pessoa comete um pecado,
E principalmente na área sexual, tem sido tão fácil as pessoas pecarem, hein? Vou colocar aqui duas pessoas. Eu acho que eu já até falei aqui com vocês. Mas vamos dar dois exemplos. Uma pessoa ímpia, não conhece a Deus, não conhece a verdade, e ela comete o pecado de prostituição, fornicação, seja o que for. Ela se relaciona a uma pessoa da qual não é esposo e nem esposa. Ela não está na luz, ela está nas trevas. Uma outra pessoa, crente, conhece a Deus, conhece a vontade de Deus, está na luz e faz a mesma coisa. Um relacionamento fora de um casamento com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Tem duas pessoas aqui, vocês estão vendo essas duas pessoas? Estão vendo? Não? Tá. Essas duas pessoas aqui, os casos são iguais? São. Porque fizeram a mesma coisa. Fizeram a mesma coisa. São iguais porque fizeram a mesma coisa. Mas são diferentes porque são pessoas diferentes. Você que sabe o que quer dizer equidade? Essa palavra equidade é muito usada na justiça e é bíblica. O que é equidade? Casos semelhantes, sentença igual. Vou repetir. Casos semelhantes, a sentença tem que ser igual. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. O Vanderlei, por exemplo, cometeu uma multa, uma transgressão, uma infração de trânsito. O Vanderlei, só um exemplo, tá, gente? Avançou um sinal e porque ele avançou um sinal, ele atropelou uma pessoa. Tá. Aí vem o nome de uma pessoa importante aí. Uma pessoa importante. A Anitta. Anitta é importante? É famosa, né, gente? Famosa. Ó, famosa, ó, tem dinheiro. A Anitta passa lá no sinal, avança o sinal e atropela uma pessoa. Amém? A mesma coisa? As pessoas diferentes. Pessoas diferentes? Tá. Quando o juiz vai julgar, e por isso a justiça ela é cega, está lá, Vanderlei, um homem de tantos anos, está lá, nos autos, tantos anos, e tal, que trabalha assim, e sim, dessa forma, e tá lá a vida do Vanderlei. Então o juiz sabe, o Vanderlei é uma pessoa que não tem, não é famosa, pessoa comum. Já a Anitta já é uma pessoa famosa, tem dinheiro. E quando a Anitta vai comparecer lá no tribunal, ela vai com 10 advogados. O Vanderlei vai com 1. Então o que é equidade? Vanderlei, você avançou o sinal vermelho, você atropelou uma pessoa, foi isso mesmo? Quando ele vai dizer, sim, senhor mesmo. Anitta, você avançou o sinal vermelho e você atropelou uma pessoa, foi isso mesmo? Ela vai dizer, sim, senhor mesmo. Não importando a diferença entre eles,
o juiz vai dar a mesma sentença. Vanderlei, você está condenado a pagar 10 cestas básicas e 6 meses de serviço voluntário num centro de recuperação. Anita, você está condenado a pagar 10 cestas básicas e 6 meses de serviço voluntário numa creche. Isso é equidade. Equidade. A transgressão igual, sentenças iguais. É claro que às vezes, infelizmente, no nosso país não é assim. Nós sabemos. Mas volta aqui para essas duas pessoas. Lembra das duas pessoas? As minhas duas pessoas imaginárias? Não? Vamos supor que o Vanderlei fosse uma pessoa estrangeira. Ele não conhece muito bem as normas do trânsito, as leis de trânsito no país. Vamos supor. E por isso o Vanderlei avançou o sinal. E ali o advogado ia dizer: meritíssimo, o meu cliente, ele não é daqui do Brasil, ele é lá de Portugal. E ele se equivocou. Isso chama-se atenuante. A Anita é brasileira. Tem uma carteira de habilitação do Brasil. Não existe atenuante para ela. Então, neste caso, o juiz pode até dizer: Vanderlei, você vai pagar 10 cestas básicas e só. E a você, Anita, você vai pagar 10 cestas básicas e mais 6 meses de trabalho voluntário. Você está entendendo? Deus, quando julga, é claro que Ele vai diferenciar. Uma pessoa que vem e diz assim: Deus, eu agora entendo que tudo que eu fiz é errado, mas eu não sabia. Mas, por favor, Senhor, me perdoa. Me perdoa. A outra pessoa, diferentemente, ela não vai poder falar assim. Ela vai dizer: Senhor, eu sabia, mas eu fiz assim mesmo. As duas terão perdão? Terão. Mas uma vai ter consequências daquilo que ela fez. Enquanto que a outra, o Senhor vai dizer: os teus pecados não me lembrarei mais. Você lembra de Davi? Davi disse: Senhor, pequei. O profeta disse: não, você pecou, você não vai morrer não. Olha a consequência: a espada não vai se apartar da tua casa. Sabe por quê? Você sabia. Você sabia. Não vou matar você não, mas você sabia. Amém, gente? Olha o que é que diz aí. Versículo 17: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Não só, olha, qualquer outro pecado que a pessoa pratica é fora do corpo, ou seja, não afeta o corpo. Mas
a prática da imoralidade. E agora Paulo aqui não está falando só de prostituição, Paulo aqui não está falando só de fornicação, de adultério. Paulo está falando de qualquer tipo de imoralidade. Qualquer tipo de imoralidade. Imoralidade envolve muita coisa. Muita coisa. Então o pecado da imoralidade é cometido no corpo e contra o corpo e afeta o corpo, e o corpo não é nosso, é do Senhor, e o corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. E aqui diz assim: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso, glorificar a Deus no vosso. Em outro lugar, Paulo diz assim: aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Deus o destruirá. Imoralidade, sensualidade, palavras torpes, indecorosas, nudez, pornografia, masturbação, fornicação. O que é a fornicação? É o relacionamento de uma pessoa solteira, relacionamento sexual de uma pessoa solteira. Isso é fornicação. O adultério é o relacionamento de uma pessoa casada com outra pessoa que não seja o cônjuge. É adultério. Amém, gente? Aleluia. E aí eu me lembro lá de Efésios, vamos para Efésios? Vamos para Efésios. Às vezes o crente acha que ele vai pecar, depois ele vai pedir perdão e vai ficar tudo certo. O problema é que quando nós quebramos um princípio, esse mesmo princípio vai nos quebrar. A justiça de Deus vai nos quebrar. Efésios diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Aleluia. Deixa eu ver se eu acho qual é o versículo. Efésios, aleluia. Eu não sei, quando eu souber eu te digo. Irai-vos e não pequeis. 4. É por isso que é bom ter um pastor inteligente, né? Para auxiliar a gente. Efésios 4, 26. Quem achou diz amém. Irai-vos. Não, vamos lá para o 25, vamos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um o quê? Mas pastor, tem hora que se eu falar a verdade, o negócio fica feio pro meu lado, pastor. Eu vou colocar minha cabeça na forca. Eu vou colocar minha cabeça na guilhotina se eu falar a verdade. Quem mandou você fazer besteira? Quem mandou você fazer besteira? Fala a verdade. Amém? Fale cada um a verdade com o seu próximo. Tem gente que acha que não, uma mentirinha para o esposo está tranquilo. As coisas do meu esposo, a minha esposa. Mulher, tem um dinheiro aqui no bolso da minha calça, você não viu não? Sumiu? Não. Vi não. Você mexeu não? Mexi não.
Aqui não tem nenhuma irmã que faz isso não, aqui não. Não. Não vi não. Você saiu hoje? Não saí não. Não saí não. Mentirinha. Mentirinha santa. Não minta ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Eita. Eu ando meio cansado, desculpa a expressão certa não é bem cansado, mas eu ando meio farto. Expulsar demônio de crente. Eu não tenho expulsado mais demônio de ímpio, de mundano. Não tenho mais. Expulsado demônio de crente. Veja bem, fale a verdade, não se irem. Aquele que furtava, não furte mais. Aleluia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aleluia. Enfim, não entristeçais o Espírito Santo. Paulo está falando: quem fizer essas coisas estará entristecendo o Espírito Santo, estará dando lugar para o diabo. Está entendendo, gente? Entristece o Espírito Santo e dá lugar para o diabo. Entristece o Espírito Santo e dá lugar para o diabo. Aleluia. E você acha que a prostituição que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 6 também não dá lugar para o diabo, não? O que você acha? Quando Davi pecou, o Senhor disse para ele assim: olha, Davi, você deu ocasião aos meus inimigos de blasfemarem contra mim. Sabe o que é isso? Mas que inimigo? Davi, você deu ocasião ao inimigo de blasfemar contra mim. Que inimigo? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Davi tinha deitado com Betseba e mandado matar Urias. Ninguém sabia. Só Natã, o profeta, e Davi. Nem o soldado que mandou. Talvez Joabe soubesse. Joabe, o comandante. Você deu ocasião para que o meu inimigo blasfemasse contra mim. Que inimigo, irmão? Satanás. Aí Deus, aí ó, teu ungido, você tanto defende, quero ver agora se você vai fazer justiça. Tu não é santo, tu não é justo? Quero ver. Faz justiça. Faz justiça. Se Jesus é o nosso advogado de defesa, Satanás é o promotor. Satanás é o promotor. E quando o promotor acusa, ele acusa baseado em leis. Ele acusa baseado em leis. Satanás, quando ele acusa baseado em princípios. E a Bíblia diz que ele é o acusador.
Ele não é doido, maluco. Ele não vai chegar diante do Senhor e fazer uma acusação falsa. Claro que não. Ele conhece a Deus. Ele sabe que Deus é conhecedor de todas as coisas. Quando ele chega diante do Senhor, ele chega com conhecimento de causa. Ele conhece o justo juiz que é Deus, ele conhece a transgressão que a pessoa cometeu, e ele sabe que Deus vai aplicar o quê? Justiça. Eu vim aqui para apresentar uma acusação. Davi se deitou com Betseba, e olha, ele tinha mulher pra caramba, hein? O diabo falando com Deus, né? Ele tinha um montão de mulher. Ele foi lá, se deitou com Betseba e ainda mandou matar o marido dela. Nos teus princípios, isso é uma transgressão. Tu é santo, né, Deus? E agora? O que você vai fazer? Aleluia. E Deus vai até Davi e fala: Davi, você cometeu essa transgressão, né? Davi se arrependeu e disse: sim, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Olha só, você não vai morrer não, mas você quebrou aí alguns princípios. A espada, a luta, a guerra, a distinção não vai se afastar da tua família. Davi pagou um preço muito caro. Muito caro. O meio-irmão de Tamar, Aminon, estupra a irmã. Filhos de Davi. Absalão, que era irmã de Tamar e meio-irmão de Aminon, ele assassina Aminon e foge. Quando Absalão volta, ele se levanta contra o próprio pai e toma o reino do pai. E aí Joabe vai e mata Absalão. Ainda teve relação com as concubinas de Davi. Absalão. Ele pagou caro. Foi perdoado? Foi. Foi salvo? Também acredito que foi. Mas ele pagou caro. Sabe por quê? Ele conhecia. Ele sabia o que estava fazendo. Amém ou não amém? Não des lugar ao diabo. Não des lugar ao diabo. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem o quê? A quem o quê? Possa. Ele tem que poder. Ó, tem gente que ele não pode, mas tem gente que ele pode. Tem gente que ele não pode, mas tem gente que ele pode. Tem gente que ele não pode, mas tem gente que ele pode. Não deixe lugar ao diabo. Pecado. Não dê lugar. Porque se viver em pecado, o diabo vai poder tragar. E é até complicado, porque alguém vai orar e vai dizer assim: Senhor, liberta essa pessoa. E a pessoa está no pecado, conscientemente. E o diabo vai dizer: eu tenho o direito de estar aqui. Eu tenho o direito de estar movendo na vida dessa pessoa.
Eu tenho o direito de estar trazendo destruição. Eu tenho o direito de estar trazendo desentendimento. Eu tenho o direito de não permitir que essa pessoa seja feliz com ninguém. Eu tenho o direito. Eu tenho o direito de destruir. Eu tenho o direito de estar aqui. Aí ele olha para Deus lá em cima e o Senhor diz assim: triste, eu acredito que o Senhor faça assim. É verdade. É verdade. Até que aquela pessoa se arrependa, até que aquela pessoa confesse o seu pecado e mude de vida, ele terá o direito de estar ali para destruir. Porque Jesus falou que a função dele é matar, roubar e destruir. Amém, gente? Eu tinha que falar isso. Aleluia. Vamos para... Eu não vou falar de Salomão hoje não. De Sansão. Que até mudei o nome do homem, né? Deuteronômio. A minha mãe dizia assim: mata o homem, mas não muda o nome. Dizia não, deve falar ainda, ela está viva, né? Tomara, eu acho. Aleluia. Aleluia. Espera aí, eu vou ver se eu acho aqui, rapidinho. Eu não vim preparado para falar isso. Glória a Deus.